Brasil é eliminado da Copa América. Hoje, dentro do continente, o Brasil não lidera nenhum processo de protagonismo, de destaque. O Brasil não é um futebol modelo, uma seleção a ser seguida e muito menos uma seleção temida hoje. Existe um respeito ao Brasil pela história, pela tradição, pelas 5 conquistas mundiais, pelos talentos que a gente ainda produz, mas não pela nossa modernidade, pela nossa conexão com o presente, com o futebol atual. Há uma desconexão. Vamos falar sobre o trabalho do Dorival. Eu não vou pregar a demissão de um treinador depois de 8 jogos, depois de tudo que a CBF fez em 2023. Não vou fazer isso. Vai contra o que eu enxergo sobre futebol. Agora, isso não vai fazer eu fugir da responsabilidade aqui de avaliar o trabalho. E um trabalho com muitos erros nessa Copa América. Muitos, muitos. Alguns, talvez, relacionados justamente a essa coisa dos processos, ao tempo curto. Outros não estão diretamente ligados a isso. Não tem necessariamente isso como justificativa, como atenuantes. Vamos lá, dá o like do vídeo aí. Eliminação do Brasil para o Uruguai, tema de hoje. Vamos rumo a 200 mil inscritos no canal. Hoje estou de aposta ganha, hoje é um domingo de Brasileirão. Não tem Euro, não tem Copa América, aquele descanso, mas ó, Brasileirão pegando. E o QR Code que eu deixo na tela do Aposta Ganha traz para você aí o meu link com bônus de boas-vindas de R$5 para você fazer a sua primeira fezinha. Vai lá na seção Odds Supremas, cotações turbinadas, eu recomendo sempre pra galera aí. É diversão, com responsabilidade, tá bom? Aponta a câmera para esse QR Code, vem pro site com as maiores cotações deste país que é o Aposta Ganha. Bom, o trabalho da Copa América, o saldo da Copa América, negativo. Extremamente negativo. Às vezes, em eliminações, a gente consegue vislumbrar algo positivo, algo que se salve no meio do caos. Poxa, o Brasil foi mal no geral, ou foi abaixo da expectativa no geral, porém, isso aqui funcionou, porém, isso aqui foi virtuoso, porém, isso aqui deixou um caminho para ser trilhado. Você não consegue enxergar isso muito nessa campanha. O Brasil teve muitos problemas defensivos. O Brasil teve problemas com o seu goleiro nas saídas com os pés. E uma insegurança também em bolas pelo alto, assim, uma insegurança meio que geral do Alisson na Copa América, uma perda de respaldo, apoio do torcedor da seleção brasileira, apesar de ter pegado o pênalti do Jimenez ontem. O Brasil teve laterais muito tímidos, assim, participação do Danilo em termos ofensivos nula a Copa América inteira. Alguém esperava algo diferente? Não. É um lateral que não é lateral. No clube dele ele virou zagueiro faz tempo. Na lateral esquerda, um desempenho muito oscilante, muito irregular. O único bom desempenho de um lateral esquerdo do Brasil na Copa América foi do Wendel contra o Paraguai. Só. No resto, ou atuações ruins ou, no máximo, medianas. Zaga do Brasil, dupla de zaga. Ontem o Militão fez uma boa partida por baixo, coberturas, antecipações, justo dizer, mas o Brasil sofreu a Copa América inteira, inclusive no jogo de ontem, com a bola aérea adversária. A bola aérea defensiva do Brasil, ofensiva dos adversários. Darwin Núñez ontem não fez o gol quando ele subiu entre o Danilo e o Militão, porque errou a execução do cabeceio. É gol perdido, claro. Chance mais clara do jogo, o Darwin Núñez desperdiçou. Meio campo do Brasil, uma nulidade. O pior setor do Brasil nessa Copa América. Um meio campo que não consegue carregar a bola, conduzir a bola, fazer a ligação aos pontas, fazer a ligação ao ataque, presa fácil. Em duelos físicos contra a Colômbia, por exemplo, perdeu praticamente todos. Então faltou ao meio-campo do Brasil pegada, técnica, velocidade, intensidade, lucidez. Faltou tudo. Um caos o meio-campo da seleção brasileira. E o ataque do Brasil teve o Rafinha com momentos isolados, o Vini tentando alguma coisa, o Rodrigo muito sumido na Copa América, numa função que não é prioritariamente a dele. Mas ontem também, jogando pela ponta, também uma noite discreta, sumida. Tomou uma entrada criminosa do Nantes no segundo tempo, quando ele vinha melhorando em campo, vinha fazendo o segundo tempo bem melhor do que o primeiro. E uma definição por um camisa 9, que ficou claro na Copa América que o nosso melhor camisa 9 hoje convocado, a melhor opção que o Dorival tinha para o setor, para a função de camisa 9, só foi utilizada como titular no quarto e último jogo. E os minutos que teve na primeira fase, ao invés de serem crescentes, e era uma necessidade do Brasil ter o Endrick por mais minutos em campo,
pela nossa dificuldade ofensiva, eles foram caindo, eles foram decrescentes, na contramão do que o próprio Dorival tinha pregado. Então, não tem nada de bom. Vamos falar a verdade? Não saiu nada de bom do Brasil nessa Copa América. Não tem nada que eu possa elogiar. A não ser assim, pontualmente. O Vini foi bem contra o Paraguai, mas fez falta ontem. Ontem, num jogo truncado, pegado, 41 faltas, o jogo mais faltoso da Copa América, pouco espaço, muita batalha, 1 contra 1 do Vini, poderia ser muito importante contra o Paraguai. Poderia não funcionar. Não é garantia de nada, mas fez falta por 2 cartões tolos que ele tomou na primeira fase da Copa América. Não há nada o que possa se elogiar do desempenho da seleção brasileira na competição. E do seu treinador, menos ainda. As alterações mais ousadas do Dorival, aquelas que fugiam do lugar comum e davam um pouco mais de pressão em cima do adversário, em tese, né? Em tese, porque o Evanilson ontem entrou, não chegou uma bola para ele. Mas as alterações um pouquinho mais para frente, senso de urgência, aconteceram depois dos 40 minutos do segundo tempo. Quando ele tira o Wendel para botar o Endrick, ou quando ele tira o Bruno Guimarães para botar o Evanilson. É tudo na reta final. E aí eu fico na dúvida se é uma coisa, se é outra, ou se são as duas, um pouco das duas. Uma falta de coragem e ousadia para mudar o plano estabelecido, por parte do técnico da seleção brasileira, ou uma falta de leitura. E pode ser um problema crônico dos treinadores brasileiros. Porque contra a Croácia na última Copa do Mundo, o Tite levou 45 minutos para começar a entender o que a Croácia estava fazendo em campo. E com 15 minutos já estava muito claro, com 10 minutos já estava muito claro. Os treinadores da seleção brasileira têm mostrado, ultimamente, uma dificuldade uma lentidão muito grande no socorro necessário ao time. E aí, galera, a gente fala muito de safra. A safra não é boa, não temos grandes jogadores, não temos craques. Bom, eu concordo uma parte nisso aí. Craques, realmente temos poucos. Mas temos bons jogadores, alguns muito bons jogadores. Se a gente fala, poxa, nós estamos muito atrasados em relação às seleções europeias. Os nossos principais jogadores da seleção brasileira atuam nos mesmos clubes onde os destaques das seleções europeias atuam. Se enfrentam toda semana. 2 vezes por semana, um ano inteiro. Tem 3 titulares da seleção brasileira são campeões da Champions League no Real Madrid. Não, eu compro a ideia de não termos craques. Realmente, nós não temos uma seleção com Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos. Não é assim. Não é, realmente. 4, 5 craques, 6 craques do time titular. Um craque em cada posição. Não tem. Mas temos Neymar, que é craque. Endrick, que pode vir a ser um craque. Vinícius Júnior, que se você não considera craque, é um muito bom jogador, na minha opinião. Temos muitos bons jogadores. Mas eu acho que, além de uma questão de não termos tantos craques, ou de não termos personalidade, né? Muito se discutiu, e na hora que perde, eu sei que esses debates afloram. A corridinha que os caras dão pra bater o pênalti. O sorrisinho de deboche do Militão na hora de caminhar pra bola pra bater o pênalti, sabe? Torcedor que discute, jogador que discute com torcedor. Jogador que fica revoltadinho com crítica de jornalista em rede social. Eu acho algumas coisas aí perfumaria, outras coisas eu acho que podem fazer algum sentido sobre o comportamento do atleta brasileiro. O atleta brasileiro muitas vezes não se ajuda nessa relação com o torcedor, com imprensa. Não se ajuda, é difícil mesmo. Mas eu me preocupo com algo que vai além. Tem uma questão de personalidade que eu acho que pesa também. Mas eu vou dizer para vocês, eu vou um pouco na contramão do que muita gente diz. Eu acho que a prioridade está invertida aí. Eu acho que esse pode ser um dos problemas. Realmente. Já vivemos safras melhores? Já. Mas eu não acho uma porcaria. O que eu acho que é o maior problema aí é repertório de treinador. E eu tenho feito vídeos aqui analisando situações específicas de treinadores brasileiros aqui do nosso mercado e tal. E cada vez mais eu me convenço de que o treinador brasileiro, ele chegou, estou falando de uma maneira geral, com algumas boas exceções, claro. Eu acho que, inclusive, o Tite é uma exceção ao que está sendo dito aqui, apesar de ter sido citado já nesse vídeo como alguém que, num enfrentamento europeu na Copa do Mundo, não soube reagir às dificuldades que o adversário impôs a ele. De uma maneira geral, me parece faltar profundidade tática aos treinadores brasileiros.
uma leitura mais rápida dos acontecimentos e uma facilidade em variar as suas ideias de jogo. Tem treinador que anda no Brasil defendendo uma única forma de jogar com unhas e dentes e se dizendo orgulhoso disso. Quando isso muitas vezes pode comunicar uma falta de empenho, uma falta de visão, uma falta de leitura, uma falta de mão na massa, sabe? De estudo. Quantos treinadores brasileiros tínhamos na Copa América e quantos argentinos? Tinham 7 argentinos. E a gente só tinha o nosso. Eu não vou nem considerar o Antônio Carlos Zago, porque assim, a Bolívia não é uma seleção pra gente considerar hoje. A Bolívia não existe, gente. Aqui tá um cara que acompanha o futebol boliviano. Acredite, tá? Eu acompanho. A Bolívia não existe. A Bolívia, assim, tem seleções boas, medianas, ruins, tem a Bolívia. Sim, amadoras, aí tem a Bolívia. É mais ou menos isso aí. Então esquece o Zago. Pega os semifinalistas da Copa América. Tem 4 seleções na semifinal. 3 treinadores argentinos. 3 dos 4 semifinalistas da Copa América. Isso não diz nada pra vocês? Isso realmente é obra do acaso? Quantos treinadores brasileiros se destacam mundo afora? Quantos se destacam no primeiro nível do futebol mundial? Qual foi o último grande trabalho de um treinador brasileiro em nível europeu? Que é onde está a grana, que é onde está o melhor futebol praticado do mundo hoje. Então você vai me perguntar, Jorge, você interromperia o trabalho do Dorival? Cara, eu acho que 8 jogos é difícil você avaliar alguma coisa, mas as decisões do Dorival, ou a falta de decisão do Dorival, a falta de mexidas, de socorro ao time do Dorival Júnior, me mostrou que talvez essa busca pelo estrangeiro, que o Brasil tentou de uma maneira muito atabalhoada ali com o Ancelotti, seja a única possibilidade que o Brasil tenha nesse momento de sonhar em ser competitivo a nível global e voltar a conquistar uma Copa do Mundo. Pode chamar de complexo de vira-lata. Faça o que você quiser, avalie da forma que você quiser. É direito seu. Pode chamar de puxa-saquismo de europeu, eurocentrismo. Amigo, direito seu. O fato é, os grandes treinadores não estão no Brasil. Na América do Sul temos bons treinadores, os argentinos. Tem argentinos espalhados mundo afora. Quantos brasileiros tem? Treinando. Quantos? Tem alguma coisa errada com a nossa formação de treinadores. Não é possível. Ou a gente vê o futebol de uma maneira muito superior, e a gente é tão genial que ninguém consegue enxergar a nossa genialidade, ou a gente está muito para trás. E aí é o ponto. Para a gente avaliar o trabalho do Dorival, a avaliação externa está feita. Você sabe da minha avaliação. O trabalho foi ruim, foi bem ruim na Copa América, mas assim, bastante ruim, ok? Bem ruim. Agora, eu não sei se CBF vai analisar isso da mesma forma. Se ela tem a capacidade de fazer essa leitura, de perceber. Ou se a CBF vai dizer, realmente, né, foi o tempo curto. Foi, o tempo é curto, mas não foi só isso. Existem problemas aí que são enraizados, que vão além, que são anteriores à falta de tempo que o Dorival teve. Problemas expostos pelo próprio Dorival. Pelas próprias decisões do Dorival nessa Copa América. Nós estamos atrás. Em trabalho tático, em leitura, em inovação. Nós estamos atrás. O treinador brasileiro está atrás. Esse vídeo, esse tipo de fala, ela não é simpática. Ela às vezes traz muita dor de cabeça, traz muito problema, traz antipatia. Mas assim, eu não tenho esse compromisso com ninguém, eu não tenho compromisso com o treinador brasileiro, nem com o estrangeiro, eu tenho compromisso com o meu trabalho, que é avaliar, analisar, ler o futebol, observar o futebol e opinar sobre o futebol. Não quero perseguir ninguém. Eu não faço uma crítica porque, tá vendo? Eu vou crescer em cima da crítica, né? Porque aí eu vou passar a ser odiado e eu vou surfar esse hype desse ódio. Cara, eu não trabalho assim. Mas eu também não deixo de fazer uma crítica pensando, puta, isso vai me dar uma dor de cabeça, os caras não vão gostar, aí vai ter as sessões enchendo o saco, aí vai... Sabe? Pouco importa. Porque eu não desrespeito ninguém, mas o que eu vejo é trabalho. Estamos atrás, gente. Com um técnico brasileiro, acho as nossas chances diminutas. Acho que o Brasil precisa realmente de uma revolução dentro do ambiente de seleção, não só tática, de processos mesmo. Alguém que chegue de fora e põe o dedo em várias feridas. Comportamentais, inclusive, sabe? Conduta de jogador,
relação com rede social, assim, alguém que consiga cuidar um pouco disso, trazer uma mentalidade nova, trazer uma mentalidade que seja mais próxima da mentalidade que esses caras vivem na Europa. Você não vê, você vai me desculpar, mas você não vê o Danilo discutir com o torcedor da Juventus lá no Allianz Stadium. Você não vê, você já viu? Acontece? Não acontece. Por que tem que acontecer no Brasil? No ambiente de seleção brasileira, não necessariamente no território brasileiro, mas no ambiente de seleção brasileira. Porque isso tensiona, isso desgasta a relação. Um treinador que chega aqui e diga, ô CBF, pô, cara, não dá pra você manter o campeonato em andamento durante a data FIFA. Sabe por quê? Porque você amarra meu trabalho, porque eu tenho que ficar pensando nisso na hora de convocar para não desbalancear os clubes, os desfalques, para tentar equilibrar a porrada em cima do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo, do Atlético, né? E porque você traz uma antipatia, porque o torcedor fica revoltado. O torcedor do São Paulo perdeu o goleiro titular dele e viu o reserva falhar um monte de jogo, 4, 5 jogos tomando gol, falhando, pro cara ficar como terceiro goleiro esquentando o banco assistindo o jogo do São Paulo com o Bento no notebook dentro do avião. Porra, aí você quer que o São Paulino vá lá assistir o jogo da seleção brasileira? Vamos. Não vai. O cara vai torcer pro Brasil cair logo pra voltar o goleiro dele. Você acha que ontem o torcedor do São Paulo tava preocupado com o jogo do Brasil, com o São Paulo jogando à noite em casa com o Red Bull Bragantino, 2 horas antes do jogo do Brasil? Ele cagou pro jogo da seleção. Por quê? Porque a CBF provoca esse tipo de coisa. Esse distanciamento do torcedor da seleção brasileira. Aí isso se reflete em campo, aí isso vai pra rede social, aí o jogador se contamina disso na rede social, aí o jogador fica com raivinha, aí ele quer rebater o torcedor, e aí a gente entra nesse ciclo aí, ó. Onde a seleção perde prestígio, perde apoio, perde respeito. É um produto muito mal cuidado, muito mal tratado pela CBF. A principal marca de seleções do mundo, a seleção do Pelé, do Garrincha, do Ronaldo, do Romário, ela tá nas mãos do Edinaldo, que é um sujeito como dirigente, porque agora ele anda processando todo mundo, mas eu sou um cara muito habilidoso e muito cuidadoso com as expressões que uso aqui. É um sujeito desqualificado para ser presidente da CBF, como dirigente, como cartola. Não tem a menor condição da CBF, da seleção brasileira, ser respeitada com um sujeito chamado Edinaldo Rodrigues no comando. Esse sujeito é o presidente da CBF, amigo. É o presidente que o Ancelotti deu uma piscadinha pra ele falou, opa, já vou encomendar o buffet e o salão pro casamento e o vestido também. E ficou com cara de trouxa no altar. Seleção é um negócio mais sério do que isso. Com todo respeito. Então é muito problema, gente. É muito problema. É problema diretivo, é problema comportamental, é problema tático, só que eu acho que o problema tático, ele é muito sério. Ele é de verdade muito sério. O Dorival Júnior foi incapaz, com o tempo para analisar entre um jogo e outro, de corrigir problemas. Aí você sabe como é que ele corrigiu o problema? Ah, não funcionou o Wendel, não funcionou o Arana, vou botar o Wendel. Ah, não funcionou o ataque do Brasil pela direita, vou trocar o Rafinha pelo Savinho. É assim. É assim. Foi assim que o Dorival tocou a Copa América, gente. É assim que o treinador brasileiro toca a Copa América, é assim que o treinador brasileiro toca os seus trabalhos, muitas vezes é. Estamos atrás. Ou a gente admite que a gente hoje não é favorito contra ninguém. O Brasil hoje é sexto colocado da eliminatória. O Brasil não conseguiu ganhar da Venezuela em casa. Quem jogou mais bola na Copa América, Venezuela ou Brasil? Os dois foram eliminados juntos, né? Nas quartas de final. Quem jogou mais futebol na Copa América? Venezuela! Eu cresci vendo a Venezuela dos anos 90 ser o saco de pancada de todo mundo. Que a Bolívia hoje era a Venezuela dos anos 90. A Venezuela terminou a Copa América jogando mais bola que o Brasil. Quem jogou mais Copa América que o Brasil? Quem jogou mais bola na Copa América? Equador ou Brasil? Nós jogamos menos bola que a Venezuela e que o Equador, galera. Então vocês vão me desculpar. A Colômbia hoje, o Brasil não consegue encarar a Colômbia. O Brasil não consegue ganhar um duelo físico contra a Colômbia. Ok, tem bons jogadores. É a seleção do Rames, do Luiz Dias, do Richard Rios. É uma boa seleção. O Brasil não consegue ser páreo para a Colômbia. O Brasil não consegue competir com a Colômbia. Dos 25 do segundo tempo até o final do jogo, a Colômbia engoliu o Brasil. Porra, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E o discurso não pode ser: ah, foi uma circunstância. Ah, foi a arbitragem. A arbitragem foi péssima nessa Copa América. A arbitragem, sim,
prejudicou o Brasil em diversos momentos nessa Copa América. Eu não sou cego, não sou injusto, não sou burro. Eu vi. Mas esse não foi o principal motivo. A raiz do problema não tá aí. Não tá aí. Apesar da arbitragem, a arbitragem não teve culpa do Brasil finalizar 2 únicas bolas no gol do Uruguai em 90 minutos. Do Brasil ficar com um jogador a mais em campo aos 28 do segundo tempo e assim permanecer até os 50, que foi quando terminou o jogo, ou seja, estamos falando de um espaço de 22 minutos, e nesse espaço de 22 minutos o Brasil finalizou uma bola do gol, um chute do Endrick de fora da área, porque nem entrar na área do adversário com um jogador a mais o Brasil conseguiu. O Dorival Júnior demora 6 minutos, depois que o Nandes é expulso, 6 minutos para fazer uma substituição, para socorrer o Brasil, para botar o time para frente com um jogador a mais. Uma incapacidade de tomar decisão que é assustadora. Para um treinador campeão da última Copa do Brasil, um treinador que sai do mercado brasileiro, do cenário do futebol brasileiro para a seleção em destaque. O último campeão de Copa Nacional do Brasil. E vai para a Copa América e é engolido por Colômbia e Uruguai. Taticamente pela Colômbia e fisicamente na bola. O Uruguai, assim, o Uruguai não jogou também, né? O Uruguai não se impôs. Não dá para dizer que o Uruguai amassou o Brasil, que o Uruguai engoliu o Brasil. Mas o Brasil não conseguiu achar uma única solução para atacar o Uruguai. Nem mesmo no 11 contra 10. Nem mesmo com um jogador a mais. O Brasil ficou com um jogador a mais, era como se não tivesse. A única coisa que mudou do jogo é que o Paraguai parou de atacar. Ele teve que tirar o Darwin Núñez, ele perdeu a referência na frente, ele só se colocou do meio para trás para segurar o jogo e levar para os pênaltis. Foi a única coisa que mudou, porque na atuação do Brasil, a expulsão do Nandes mudou nada, absolutamente nada, nada, é como se não tivesse acontecido. Ou a gente encara o nosso papel hoje, somos uma seleção secundária no futebol sul-americano nesse momento. Atenção, vamos acordar para a vida, Edinaldo? Vamos acordar para a vida, Dorival? Somos hoje segunda prateleira do futebol sul-americano. Eu não digo nem em peças, tá? Nem em talento. Eu nem digo isso. Em trabalho tático, nós hoje somos segunda prateleira, sim. A Argentina está em outro patamar, a Colômbia está em outro patamar, o Uruguai está em outro patamar. A colocação atual na eliminatória não é por acaso. Ou a gente assume que perdeu terreno, estamos na segunda prateleira e temos que cavar muito, ralar muito para subir de novo para a primeira prateleira um dia do continente sul-americano. No termo global, eu não tô nem entrando na discussão que nós vamos passar mais vergonha ainda. Ou a gente admite que aqui mesmo na nossa cozinha a gente não manda mais em ninguém. Pelo contrário, a gente tem que baixar a bolinha e encarar o Uruguai e falar, não somos favoritos, temos que correr atrás de um prato de arroz e feijão. Ou a gente entende que a gente tem que trabalhar muito taticamente, ou a gente entende que a gente precisa de ideias novas, ou a gente entende que precisa parar com esse discurso de que a gente não tem que ensinar nada porque a gente é pentacampeão do mundo. Esquece essa balela que muito treinador brasileiro foi pra televisão, inclusive o seu Dorival Júnior fez muitas vezes isso. Não, a gente não precisa de estrangeiro, os nossos estão aqui, os melhores estão aqui, defendendo reserva de mercado. Ou a gente bota a sandalinha da humildade e entende, realmente, os caras estão na frente, a gente precisa aprender com eles. A gente parou pela nossa arrogância, agora tá na hora de correr atrás dos caras. Os caras estão lá na frente, a gente tem que correr para pegar. Ou nós vamos ficar acostumados a essa situação de cair em quarta de final, de cair em primeira fase, de ser sexto colocado na eliminatória, 3 pancadas seguidas, não ganha da Venezuela dentro de casa, sofre para ganhar do Peru fora de casa. Parabéns! Sandalinha da humildade. Ou então, esqueçam, galera, vai mudar nada, vamos sofrer na eliminatória, vamos chegar na Copa do Mundo de 2026 se chegar e não vamos ganhar de novo. O roteiro é esse. Não dá pra querer coisa diferente fazendo as coisas iguais. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo, juízo e tchau.